Hoje nós vamos falar sobre o círculo cromático. Já ouviram falar sobre círculo cromático? Bom, nós sabemos que as combinações das cores, elas são indispensáveis em todos os projetos, tá? Seja ele na pintura de uma casa, seja ele na composição das nossas roupas, né? As pessoas quando querem colocar uma roupa, saber se as cores estão de acordo, né? Seja eles em várias outras coisas, tá? A pintura, ela é muito importante. E aí nós precisamos entender, nesse círculo cromático, como que essas cores vão se conversar, tá? Bom, as cores em um projeto, ele pode dar um efeito contrastante, harmonioso e de iluminação, certo? Bom, para tudo isso acontecer, vocês vão utilizar o círculo cromático, tá? Para que em um projeto se tenha contraste de cores, harmonia e iluminação, nós vamos utilizar o círculo cromático, tá? Esse círculo cromático, ele é um instrumento facilitador para todos os projetos, tá? Nos quais nós queremos utilizar as cores. Uma vez que nós temos acesso às composições das cores, tá? Então esse círculo monocromático, ele é uma composição de cores, tá? Bom, sejam eles nas questões da luminosidade, da saturação e da sombra, tá? No qual nós devemos utilizar sempre. O círculo monocromático é uma paleta, como vocês estão vendo aí, tá? E ela é composta por 12 cores, certo? Então, o círculo monocromático é uma paleta composta por 12 cores. Quais cores são essas? São 3 cores primárias. O que são as cores primárias? São as cores que não podem ser obtidas através de outra cor, tá? Como, por exemplo, o azul, o amarelo, o vermelho. Então, 3 cores primárias e 3 cores secundárias que são formadas pela mistura das cores primárias, certo? Isso vocês já sabem. Então, as cores primárias não podem ser obtidas através de outras cores. As cores secundárias é a mistura dessas cores primárias, tá? Que são o laranja, o violeta e o verde, certo? E, por fim, as cores terciárias. As cores terciárias, elas são compostas pelas misturas, tá? Das cores secundárias, certo? Além dessas cores que eu acabei de falar, nós podemos criar milhares de outras cores, tá? Adicionando, por exemplo, o preto, que vai resultar nas questões de sombra, e as cores mais escuras, certo? Ou nós podemos representar a luminosidade ou as cores mais claras com o branco, certo? Então o preto, nós podemos criar várias outras cores, milhares de cores, mas o preto, ele vai simbolizar o que? A sombra, tá? E algumas cores escuras. E o branco, ele vai representar a luminosidade e as cores mais claras, certo? Bom, ainda existem as cores que chamamos de cores complementares, tá? Ou seja, que ocupam posições inversas no círculo, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Tem uma seta escrito complementares. A seta apontando para os tons de roxo e a seta apontando para os tons de amarelo. Isso são cores complementares. Se nós invertermos a seta, colocar nos tons de, por exemplo, vermelho para os tons de azul, são as cores complementares, tá? Como que eu uso essas cores complementares? Por exemplo, em uma parede, eu quero pintar uma parede e eu quero usar as cores complementares. Então, por exemplo, se eu uso roxo, uma cor que vai me trazer mais harmonia, né, que vai combinar, vai ser o amarelo. Então, são as cores opostas do meu círculo. Por exemplo, uma roupa
se eu quero usar uma roupa azul, uma outra para complementar vai ser o laranja, certo? Então, temos as cores chamadas harmônicas, né? Que funcionam com a combinação das cores. São essas cores complementares, tá? Então, a combinação dessas cores é o inverso da nossa paleta, certo? Bom, e aí você pode utilizar ela em vários lugares, tá? Criando espaços no seu trabalho, né? Bastante chamativos ou não. Essas cores complementares, elas são classificadas em harmonia monocromática, que é, nós utilizamos a mesma cor com diferentes saturações e luminosidade, tá? Nós vamos utilizar, por exemplo, o roxo, mas o mesmo roxo com tons diferentes, tá? E aí você pode utilizar, por exemplo, o preto e o branco para quê? Para destacar os detalhes, certo? Outra é a harmonia analógica. Ela é representada por ser uma cor principal, então você vai escolher uma cor principal, uma primária e duas outras cores para atribuir detalhes, tá? Então uma cor, quando você vai utilizar em um projeto, em um trabalho, a harmonia analógica, você vai pegar uma cor principal, ou seja, vai escolher uma cor principal, vai escolher uma primária e vai pegar duas outras cores para atribuir os detalhes, certo? Outra é a harmonia complementar. É dada pela escolha de uma cor no círculo, das cores e da cor oposta dela. Foi o que eu falei. Essa é a harmonia complementar. Então, você vai pegar uma cor, por exemplo, o roxo com o amarelo, o azul com o laranja, tá? Então, são as cores complementares. Ó, o vermelho, uma tonalidade de vermelho, uma tonalidade de azul ou esverdeado, tá? E tem a cor tríade. Essa cor, a cor triádica, ela escolhe três cores, tá? Que possuem a mesma distância entre si, tá? E aí você vai usar uma cor como predominante, tá? E duas para os detalhes. Então você vai usar três cores que possuem a mesma distância. Por exemplo, o roxo escuro, o roxo mais claro e o roxo clarinho, tá? Possuem a mesma distância. E aí você vai fazer o quê? Vai usar como uma cor dominante, você vai pegar uma cor dominante, uma cor que predomina, e vai usar como detalhe, tá? O círculo monocromático, ela é uma forma de organizar as cores por meio de duas combinações, certo? E aí você pode ressaltar as cores utilizando, por exemplo, as cores complementares, foi o que eu falei, que são opostas ao círculo. Podem utilizar cores neutras para neutralizar. Então você vai utilizar as cores complementares e cores sobrepostas, e cores analógicas. As analógicas é como você está vendo aí, ó, nessa curvinha escrita analógica. Essas são cores irmãs, vamos dizer assim, tá? Então são cores que estão uma ao lado da outra no círculo, tá? Então, por exemplo, ó, o laranja mais chegando no amarelo, o laranja mais escuro e o avermelhado. São cores irmãs, tá bom? E tudo isso serve para quê? Para que você faça um projeto, né, e não erre nas cores, certo? Seja o projeto da pintura de uma casa, seja o seu projeto na pintura de um desenho, ou seja na combinação das suas roupas, certo? Dúvidas, entre em contato comigo, tá? Eu estarei à disposição de vocês. Essa foi a nossa aula. Aqui também está disponível para vocês as cores que vocês já conhecem, então as cores primárias, as cores terciárias, as cores secundárias. Nesse outro círculo está escrito cores quentes e cores frias. Está dividida, ó. Podem ver que está dividido. Então, acima nós temos as cores quentes e abaixo nós temos as cores frias, tá? Então, vocês utilizem esse círculo cromático para realizar os projetos de vocês e estarem dentro de uma lógica,
tá? Até a próxima aula. Podem me procurar se tiver dúvidas, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau.